Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu passei a noite, essa madrugada, com a minha esposa aqui no hospital, mas a disciplina nos pede que a gente não deixe ninguém sem o áudio do programa Pronto para Vencer. Peço que vocês continuem orando por minha esposa, que está internada. E o tema de hoje, no áudio de número 1684, é Dinheiro responde à mentalidade. Você está no programa Pronto para Vencer e eu sou Hamilton Galdino. E hoje você não vai aprender sobre dinheiro, você vai entender por que muitas vezes ele não fica com você. Eu penso que você não ganha pouco, eu não ganho pouco. Você pensa pequeno e muitas vezes eu tenho pensado pequeno, então preste atenção nisso. Duas pessoas ganham o mesmo salário, uma cresce e a outra continua quebrada. Por quê? Porque dinheiro não é só renda, é mentalidade. O Tony Robbins ele ensina que o meu e o seu padrão financeiro é um reflexo das nossas crenças internas. Ou seja, você não vive o que deseja, você vive o que acredita que merece. Então a verdade ela é direta. Se você acredita que dinheiro é difícil, ele vai ser difícil. Se você acredita que nunca é suficiente, nunca será. Sua mente cria o limite antes do dinheiro chegar, entende? Então olha isso, pensamento pequeno, decisões pequenas. Decisões pequenas, resultados pequenos. Resultado? A gente já sabe, a vida financeira travada. Agora vamos pensar um pouco no contrário. Mentalidade forte, decisões grandes. Decisões grandes, resultados maiores. Então se você não mudar a sua mentalidade, pensa comigo, 1 ano depois, você vai estar na mesma renda, as mesmas dívidas, os mesmos hábitos. Agora se você reprogramar sua mente, 1 ano depois, começando hoje, mais oportunidades, mais inteligência financeira, mais crescimento real. E o dinheiro, ele segue o padrão que você aceita. Então, agora, a parte prática é a seguinte, pega um papel ou o celular, pode ser no celular mesmo, e escreve aí assim, olha, dinheiro é difícil, eu não consigo, isso não é para mim. Isso são algumas crenças antigas que você tem e vamos dizer. E pode escrever até mais algumas assim. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Isso, além de ser uma crença muito forte em muitas pessoas, é a síndrome de Gabriela, né? Então, substitua por eu aprendo a fazer dinheiro. Muitas pessoas também erram pensando que, eu ganho dinheiro. Você não ganha, dinheiro não se ganha, só se você jogar na loteria, né? Mas, na realidade, dinheiro se faz. E você vai trocar, substituir eu não consigo por eu mereço crescer. Eu desenvolvo novas fontes de renda. E você vai repetir isso, porque repetição cria programação. Programação cria resultados. E escuta isso, você não está sem dinheiro, você está com a mentalidade errada sobre ele. Porque quem muda a mente, muda o bolso. E eu digo para você, se você decidiu mudar a sua mentalidade hoje, comenta aqui, a minha mente enriquece. E volta aqui amanhã para o dia 4, porque organização transforma intenção em resultado. Mente pobre versus mente rica. Isso será o grande conflito que nós temos dentro da nossa mente. Vem comigo para o segundo momento que nós vamos ler a palavra de Deus, que nesse treinamento da nossa musculatura espiritual, a gente sempre lê. E a mensagem de hoje está escrita em 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17, que diz assim: E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, nós não temos ideia do que Deus faz para nos proteger, a nossa vida.
E o texto de hoje nos dá uma visão de como o mundo espiritual e como o inimigo está disposto a nos destruir. Mas o fato de servir a Deus não significa que temos um Deus que é somente educado e não é reativo para nos guardar. Alguns acham até que Deus é bonzinho demais para reagir às maldades que sofremos do inimigo, e esse é um pensamento errado, porque de acordo com a Bíblia, Deus envia os seus soldados celestiais para nos salvar e nos guardar. E ele tem tanto poder que o nosso inimigo, ele teme e ele treme até o som da voz de Deus. Se nós pudéssemos ver a legião de seres celestiais ao nosso redor, iríamos compreender o tamanho do seu poder. Ou seja, o que Deus faz por nós para nos salvar e nos guardar. Que Deus abra os nossos olhos espirituais para vermos o poder dele em nossa vida. E nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos orar, vamos entrar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Vem comigo. Respira, silencia o coração. Onde acaba a minha força, começa a tua mão. No segredo do meu quarto eu te chamei. E senti tua presença. Pai, eu me chego no seu trono de graça para interceder pela minha esposa, que tu sejas com ela, abra os olhos dela, para ela ver o teu poder e sentir a tua presença ali do lado dela. Eu estou aqui no meu cantinho agora, gravando essa oração, Pai, porque eu reconheço que muitas vezes o problema não é dinheiro, é a minha mentalidade. Muitas vezes eu tenho olhado com olhos naturais, Pai. E muitas vezes, por causa disso, eu tenho vivido de maneira limitada. Mas a tua palavra, como nós lemos aqui, em 2 Reis 6, 16 e 17, diz que mas são os que estão conosco. Mas são os que estão conosco. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os meus olhos, Senhor, porque existe um mundo espiritual operando ao meu favor, ao nosso favor. Existe provisão, proteção, direção que eu ainda não estou vendo, que muitos ainda não estão vendo, porque eu tenho esse desejo, Pai. Eu não quero mais pensar pequeno. Reprograma, Pai, a minha mente, tira a mentalidade de escassez, de medo, de falta e me faz enxergar como o Senhor enxerga. Me mostra as oportunidades, Pai, as estratégias, os caminhos que já estão liberados no mundo espiritual. Ó Espírito Santo, ativa em mim o discernimento e a visão. E hoje eu escolho, Pai, alinhar a minha mente com o céu, agir com fé, prosperar com propósito, porque eu sei. O Senhor já liberou os recursos, o Senhor já liberou ideias e vitórias ao meu redor e ao redor de cada um que ouve comigo todos os dias o programa Pronto para Vencer. Porque eu oro em nome de Jesus. Habita em mim, Pai. Vou respirar, olhar o alvo e não fugir, porque a fé não é sentir, é decidir. E o céu me chama a perseguir. Bom dia, bom dia, bom dia. Se essa oração abriu sua mente, declare, haja e compartilhe. Sua mentalidade define o seu próprio nível. Vamos para cima, até amanhã.